Então, continuando a apresentação, né? Para então os ouvidos, a maioria dos antibióticos ela foi prescrita para otite média aguda, 71%, para otite externa e otite média serosa, e um pequeno desvio foi observado, que foi trocado o perfil de prescrição, que era amoxicilina, para a prescrição de macrolídeos para essas doenças infecciosas. Então, o macrolídeo principal seria, né, o representante principal dessa classe seria a azitromicina. E para a pele, outras infecções cutâneas, impetigo e carbúnculo, que é o antraz, eles dominaram com pouca variação ao longo dos anos. O uso relativo de flucloxacilina aumentou. Então, ele faz também um comparativo com a prescrição dos macrolídeos, amoxicilina com clavulanato e fluoroquinolonas ao longo desses 3 anos, né, de observação do estudo. Então, a prescrição de macrolídeos e amoxicilina e clavulanato, ele representou mais de 10% do total de prescrições dos antibióticos, e as prescrições de quinolona cerca de 6%. Na maioria dos guias e das diretrizes de cuidados primários, os macrolídeos, amoxiclav e as quinolonas, elas são antibióticos de segunda ou terceira escolha. E o que foi observado nesse trabalho é que ele foi prescrito como primeira escolha. Então, ele faz, né, os autores apresentam essa figura que mostra primeiro a amoxicilina e clavulanato, macrolídeo e quinolonas, e cada doença, né, com o seu com uma letra e número, né, com letras e números. Então, do sistema respiratório começam com R, o urinário genital com U, o H é do ouvido e o D são de diarreias gastrointestinais, né? E tem o Y, que é o de pele também. Então, o que dá para observar, né? Com o percentual de prescrição para cada doença por ano, né? E ao longo desses 4 anos. Então, que a amoxicilina e o clavulanato, que é a primeira coluna aqui da esquerda, elas são prescritas por uma ampla gama de indicações, né? Elas predominam o sistema respiratório e o sistema urinário. Então, respiratório, aproximadamente 42% das prescrições são de amoxicilina com clavulanato e dos urinários 25%, né? A cistite, então assim, ó, a cistite ela foi o mais frequente, né? A indicação mais frequente da amoxicilina para o clavulanato. Então aqui é essa última, o 71 aqui é a cistite, todos os anos já era maior, com aumento em 2010. Já para os macrolídeos, né, que o representante principal aí é a azitromicina, foram predominantemente prescritos para o sistema respiratório. Então, ali o R74, o último, né, onde tem o maior ali percentual, o sistema respiratório, e depois para doenças de pele. Também sistema respiratório do trato respiratório agudo, né, situações agudas. E as quinolonas foram predominantemente mais de 50% prescritas, né, para indicações do trato urinário, e cistite é a indicação principal, né, das quinolonas. Então, um exemplo é o ciprofloxacina. Né? Então, já era ao longo, né, de todos os anos a maior taxa de prescrição. E aqui era dos macrolídeos, infecção do trato respiratório superior. A taxa de prescrição e incidência de consultas. Então, eles também quiseram comparar os autores, episódios de consulta a cada 1.000 pacientes por ano e a taxa de prescrição de antimicrobianos, né, dos antibióticos, comparado com as consultas, e entre o sistema respiratório, o urinário, né, os ouvidos e a pele. Então, o que ele traz aqui de resultados? Então, para o sistema respiratório, o número de doenças, né, de episódios de doença por 1.000 pacientes por ano estava foi relativamente estável. Teve um pico
no ano de 2009. Isso se justifica pela pandemia que teve de influenza, né? E a taxa de prescrição, entretanto, ela diminuiu de 24,5% para 22,5% nos episódios em que pelo menos um antibiótico foi prescrito, né, para doenças do trato respiratório. As maiores incidências de doenças achadas, então, encontradas, né, nesse estudo, foram do trato respiratório superior, asma e tosse, né? Então essas foram as doenças que tiveram uma maior incidência de consulta. Já para o sistema urinário, né, as indicações de antibiótico prescrição aumentaram 19% de 2007 até 2010, e enquanto a taxa de prescrição não teve uma mudança significativa, assim, não aumentou muito, né, não foi significativo. E agora, para ouvidos, a incidência mostrou um pequeno aumento, né, não foi significativo, e para também doenças de pele, para doenças de pele também não teve um aumento significativo. Como discussão, então, o monitoramento do controle de doenças infecciosas com antibiótico ele é importante para avaliar a concordância com as diretrizes, para detectar as mudanças e para poder iniciar uma ação apropriada. Embora a prescrição total de antibióticos ela foi relativamente constante ao longo desses 3 anos de análise, né, houve menos prescrição para o trato respiratório e um aumento da prescrição do trato urinário. Essa é uma descoberta notável que os autores colocam para um país com baixa taxa de prescrição, foi que a maioria dos antibióticos prescritos para doença respiratória foi para a infecção do trato respiratório superior e sinusite, o que não está de acordo com as diretrizes e recomendações. E que, além disso, a amoxicilina combinada com flavulato e os macrolídeos, principalmente a azitromicina, né, eles são antibióticos de segunda e terceira escolha em manejo de doença respiratória. E nesse trabalho mostrou que eles foram frequentemente prescritos para essas indicações. A limitação do estudo foi que eles não levaram em consideração a idade dos pacientes e nem gênero, então em nenhum momento eles colocam isso, então acho que seria interessante colocar se foram crianças, se foram idosos, até para justificar, né, a gente sabe que na Europa a expectativa de vida é alta, né, a população adulta e idosa, né, então assim, talvez isso pode explicar o aumento de consulta e o uso de antibióticos nas infecções, foi uma população mais idosa, e também como limitação de estudo, os dados retrospectivos, eles podem não demonstrar uma causalidade dos dados. As conclusões, então, são que a descrição do manejo dos antibióticos nas doenças infecciosas, ela foi concebida como referência para uma análise futura, né? Então já fica assim como umas novas possibilidades de trabalho. Esses dados ele mostram um problema importante no uso de antibióticos, que é um país com baixa prescrição, né? Com baixa taxa de prescrição. Então, indica a análise para outros países, né, ser urgentemente necessário para outros países. O uso inapropriado de antibióticos, os problemas de resistência, ele tem recebido atenção no mundo inteiro, né, pelo uso inadequado, excesso de gastos de saúde, resistência microbiana. E os dados aqui desse trabalho eles são importantes para ações específicas e também para com fins de vigilância, né. Então, esses foram os principais, assim, as conclusões e as novas possibilidades que esse estudo apresenta. Então, era isso aí. Agradeço a atenção de todos.